mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita para o estudo do Evangelho de Jesus à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E mais uma vez aqui conosco no programa, nossas convidadas permanentes para os comentários, professora Maria Antônia, professora Marilza, estudiosas, né? Como todos nós somos do Evangelho de Jesus. Porque cada vez que nós abrimos esta obra e que lemos a mensagem de Jesus, uma luz, mais uma luz se abre em nossa consciência para entendermos o significado, o sentido real da vida, do que realmente viemos fazer nesse planeta Terra. Assim, como de costume, sempre lemos uma página desta obra para a nossa reflexão inicial, que é Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a nossa mensagem de hoje é a número 287. Faça diariamente, ao despertar, afirmações positivas de alegria e de vitória, procurando construir em torno de si um ambiente de serenidade e de harmonia. Aprenda a sorrir de coração para todos, parentes, amigos, conhecidos, de tal forma que baixe a sua presença para que a alegria penetre no coração das criaturas que lhe chegam perto. E verifique assim a felicidade que isto lhe causará. Então, que mensagem de otimismo, de alegria e a sorrir de coração. É interessante, né, essa diferenciação, porque às vezes a gente sorri, mas não é de coração. Não é verdade? Só com os lábios. Só com os lábios. Então, o coração tem que participar, não é? dos nossos gestos, da nossa maneira de sermos verdadeiros, né? Porque aí o coração participa de todo esse momento nosso de convivência de uns para com os outros. E agora é o momento da nossa prece, da nossa oração, em que convidamos os companheiros de casa, todos aqueles que nos assistem, para juntos elevarmos o pensamento a Jesus, nosso mestre querido, este representante do amor divino entre nós, e pedimos sempre a Ele para que Ele continue derramando a sua misericórdia, a sua luz sobre toda a humanidade, sobre todos nós que nos dizemos seus seguidores, para o fortalecimento de nossa fé, dando-nos a coragem necessária para os enfrentamentos das experiências que a vida nos reserva. Assim, com Cristo no coração, seremos mais fortes para enfrentarmos as adversidades, as dificuldades tão necessárias para o teste, para a prova da nossa fé. Assim, mais uma vez aqui, sintonizados com o Mestre Jesus, com essa espiritualidade amiga, aguardando deles, com certeza, do Mestre querido, as bênçãos que nesse momento, com certeza, estamos todos recebendo e abrindo
nossas mentes, nossos corações ao entendimento e à compreensão do seu Evangelho de amor, de libertação. Assim, que a paz dele, que a paz de Deus permaneça em todos os corações, em todos os lares, que assim podemos dar por aberto ou iniciado o nosso programa de hoje. Graças a Deus, que assim seja. E assim, meus irmãos, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus, temos hoje um programa especial que estamos nos aproximando agora, nesta semana, do chamado Dia de Finados, que é um dia reservado. Nós já começamos aí para que vocês possam comentar. É importante ressaltar que os nossos comentários referente a esse Dia dos Mortos, sobre a ótica espírita, como já inicialmente aqui nos referimos, sobre a ótica da imortalidade da alma, da reencarnação. Então nós vamos colocar aqui o nosso entendimento, né? Porque para nós não existe um dia dos mortos, porque primeiro, para nós sabemos que ninguém morre. Aliás, finado, essa palavra significa... Então vamos iniciar. Aquele que teve fim, aquele que finou-se, aquele que acabou. E nós sabemos que ninguém finou, ninguém acabou, ninguém morreu. Dia dos Mortos. São os vivos da espiritualidade, são os vivos desencarnados. E pela base, né, Marilza? Naturalmente é um dia para muitos de consternação, né? De tristeza, que a pessoa, queiramos ou não, a pessoa se lembra mais daquele ente querido, né? Que na realidade simplesmente nos antecipou à pátria espiritual. Nós espíritas podemos comentar isso com muita facilidade no entendimento, porque nós continuamos a nos comunicar com todos esses nossos queridos, entre aspas, chamados mortos, como disse você, os vivos, porque a morte não existe. E a doutrina espírita comprova isso, pela comunicabilidade, através da mediunidade, não é que a maioria da humanidade, não a maioria da humanidade, mas todos a possuímos, em graus infinitamente variados. E temos aqueles com mais ostensividade, que podemos dizer assim, um grau maior. Por isso que nós chamamos esses de médiuns, que se comunicam, recebem a comunicação, esse intercâmbio com esses nossos irmãos, que, não obstante seus corpos terem sido sepultados, mas permanecem vivos, vivíssimos, e na realidade não se encontram lá sepultados conforme muitos, com todo respeito, vão, não é? Levar suas flores, que faz parte de um ritual, uma maneira de lembrar afetuosamente. Mas nós sabemos que para o espírito o que prevalece não são os atos comuns, né? Mas aquele sentimento de coração, aquele sentimento que permanece de saudade, de amor. Então, aonde estivermos, em qualquer dia, em qualquer horário, é dia dos vivos. Porque para nós nem falamos dia dos mortos. Porque todo... continua vivo. Todos os tipos de vivos. O os daqui e os de lá. culto aos mortos aconteceu em várias civilizações, não é? E uns mais, outros menos. Havia civilizações em que o culto aos antepassados é constante, né? Não há um dia específico. Mas dentro do Ocidente, e mais particularmente
dentro da doutrina católica, esse ato é mais ostensivo. No shintoísmo, em outros cultos orientais, não existe um dia específico. Há cerimônias dentro dos cultos e até dentro da própria casa das pessoas no culto àqueles que já os antecederam. Mas nós vamos falar mais particularmente da doutrina espírita. Para nós, conforme você já falou, Juarez, a morte é somente um fenômeno biológico, porque o ser que anima o corpo, esse, uma vez criado por Deus, nunca mais desaparecerá, nunca mais morrerá. A doutrina espírita nos ensina que, conforme uma questão formulada em O Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos imortais, o que é o espírito? E aí eles respondem, né, nas reuniões que aconteciam na sociedade parisiense, que os espíritos são as almas dos homens que já viveram sobre a terra. Isso mais particularmente, né? Mas Moisés, lá, né, antes de Jesus, dialogou com os chamados mortos. O que muitos falam, Moisés proibiu o diálogo com os mortos. Só se proíbe uma coisa que existe. Se não existisse esse diálogo, Moisés não proibiria. O que Moisés proibiu foi os questionamentos que se faziam às almas dos que já partiram, né? Com quem eu vou casar, se eu vou ser rico, se a colheita vai ser boa, aonde eu vou fazer a plantação. Então, coisas corriqueiras que não eram perguntas de elevação moral, né? Então, por isso Moisés proíbe. Depois vem Jesus falar, né, da imortalidade da alma como ninguém nunca falou, né? Jesus é o nosso referencial. Mas antes de Kardec, antes de Jesus, Sócrates, o grande filósofo, ele tinha diálogos com os imortais, né? Aquele anjo guardião a quem ele sempre perguntava sobre as filosofias, o modo de proceder. E aí os espíritos davam direcionamento a Sócrates, a Platão e a tantos outros pensadores, não é? Santo Agostinho, o grande santo da Igreja Católica, questionava a sua mãe, né? Ele tinha certeza de que ela vinha conversar com ele todas as noites. Então, uma prova viva de que a morte não existe. E para nós, o dia de finados é um dia como qualquer outro, porque os nossos entes queridos são sempre lembrados. Nós depositamos lá no cemitério somente o corpo material. O espírito que é imortal que será está transformado vivo pelo processo natural da degeneração, né? Sim, como tudo na natureza, da decomposição, né? O corpo humano é biologicamente idêntico, né, a todos os elementos da natureza. E esse voltará. E eles, os nossos entes queridos, prosseguem, tal qual eles eram aqui na Terra. Meus queridos amigos e irmãos, o que a nossa irmã fez assim um pequeno relato, que isso também, cada povo tem a sua cultura, a sua forma, né, a sua maneira de lembrar dos seus antepassados, né? Aqueles que antecederam-nos à pátria espiritual. Mas
Eu sei que é muito doloroso para aqueles que estão nos assistindo. A mãe, né, que teve seu filho, seja em qualquer idade, né? Que para mim a dor é muito grande das mães. Por isso nós lembramos, quando falamos das mães, que têm seus filhos retornando à pátria espiritual num processo que não é normal, biológico, que significa, normalmente a gente espera que o mais idoso, não Vá é isso, primeiro, Antônia? Vá primeiro. retorne, né? Primeiro. Mas a dor é muito grande, como também de um companheiro, né, do cônjuge, enfim, todos aqueles que nos cercam, um amigo que nós amamos. A dor da perda é sempre muito grande. É muito grande. E eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, mesmo com aquele familiar que já, para nós, desencarnou, é a palavra que utilizamos, porque para nós a morte, conforme é um processo de mudança de padrão vibratório, nada. Quando as pessoas falam, perdi meu pai, perdi um amigo, esta palavra dá a impressão de que a pessoa não vai mais ver, não vai mais ver nunca não é mais, se perdeu da pessoa para sempre. E precisamos, né, educar o nosso vocabulário. Isso. Ninguém perde a ninguém. Apenas devolvemos momentaneamente o ser amado. Eu costumo assim, dizer que ninguém perde o que não possui. Porque nós não somos donos de ninguém. Todos nós pertencemos a Deus. Nós né? Que é o convivemos, Pai, né? entre nossos amores e não perdemos. Os mais sábios, né, do que nós dizem, é melhor que digamos, fulano partiu, porque quem parte vai retornar. É verdade. Né? E nós vamos nos reencontrar um dia. E quando as pessoas buscam a visita ao cemitério, é lógico que nós temos o maior respeito com relação a isso. Claro. Não julgamos isso que seja errado, mas nós, com o conhecimento que temos, sabemos que não há só um dia para nós orarmos por eles, que as orações que fizermos por esses que foram antes de nós, elas são muito bem-vindas qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Não precisa precisamente ser no Campo Santo, no túmulo, porque, como já foi dito por vocês aqui, e nós todos sabemos, a pessoa não está ali, estão ali os despojos físicos, mas a pessoa se encontra em outra dimensão. Naturalmente, alguns se aproximam de lá, Nesses dias, né? Para prestigiar, para receber, né? Assim, agradecer, gratos pela visita, mas melhor seria se orasse em outro local, para não lembrar daquela porta, né? A porta para sair do outro lado, né? O espírito. Então, é muito importante que a gente entenda a pessoa. É muito importante a oração, mas o dia daqueles que são considerados mortos são todos os dias, e eles se sentem muito gratos com as nossas lembranças, quando nós fazemos a oração, quando nós enviamos a nossa prece, como lembramos deles, né, da felicidade de ter estado ao seu lado, agradecendo a Deus o período que ficaram conosco, né? Eles se sentem muito gratos. E só o fato de nós pronunciarmos seus nomes, já estamos atraindo a pessoa. E às vezes não é o melhor lugar lá no cemitério, né? E Emmanuel diz que uma prece de coração, com sinceridade, com amor, vale muito mais do que muitas coroas de flores. E que nos lembremos deles todos os dias do ano. Na hora da nossa prece, o que você fala, uma lembrança carinhosa, afetuosa, porque se sentimos saudade, igualmente eles sentem de nós. Mas nós temos a certeza que a doutrina espírita nos trouxe conhecimento suficiente, através da mediunidade, para passarmos isso para vocês.
Porque não é teoria, não é divagação, certo? Não é fantasia, é realidade. E tudo isso está demonstrado no livro O Céu e o Inferno, né, da coleção de Allan Kardec. E na própria Bíblia, né, que nós sabemos, porque a base, meus irmãos e irmãs, de toda a religião, qual é a base? É a sobrevivência da alma. Ela se baseia na sobrevivência da alma. Tudo bem que aí entra várias teorias, vários entendimentos em relação à alma, mas que a alma sobrevive. Mas ela sobrevive e mantém a sua individualidade. E ela pode se comunicar. Como se comunica? Porque quando a minha avó, que desencarnou já as duas vós há 20 anos, quando elas se comunicam comigo, eu tenho certeza que são elas. Porque eu as ouço e as vejo. Lindas como estão. E trabalhando. O mundo espiritual não para. Não, É não tem aposentadoria. Não tem aposentadoria. É dinâmico. É esse mundo ativo, vivo, dinâmico que nos cerca, minha gente. E através da mediunidade, só na nossa biblioteca, que nós somos mais de 2.000 obras psicografadas, só o Chico, só um médium. Porque nós falamos e lembramos muito do Chico Xavier. Mas Chico Xavier é apenas um médium exemplar, modelo, né? Para todos os outros médiuns. Nós temos tantos com obras maravilhosas, esclarecedoras igualmente, desse mundo que nos cerca, que é o mundo espiritual. E não podemos ignorar esse mundo vivo. Então, na realidade, a morte é um processo de transformação, de mudança de estado vibratório. Tanto assim que nós temos reuniões mediúnicas, hoje nem tantos, mas aqui no Rio de Janeiro nós temos ainda no Frei Luiz, lá a chamada Sala 1, em que temos as cirurgias espirituais, lá no André Luiz, em que o espírito de um médico, que ele se apresenta como médico, como foi médico em muitas encarnações, se materializa. O que significa? O espírito se materializa, ele toma uma forma corporal, fluídica, mas que você pode ver, conversar e tocar. Então não é ilusão, isso não é fantasia, não. É realidade. É realidade. E vem, faz o tratamento, aqueles que têm condições, é a sua fé, é importante, né? Se curam, faz o tratamento espiritual, enfim. O próprio Chico Xavier e quantos outros médiums, não é? Tem essa capacidade de doação dessa energia para que o espírito se materialize. E você pode conversar com o espírito. Esse espírito pode ser um ente querido seu, desencarnado, pode, entendeu? Então, enfim, nós não estamos aqui falando que a morte não existe simplesmente da boca para fora. Porque nós temos certeza e lidamos com isso todas as semanas, nas casas espíritas. São milhares de casas espíritas no Brasil, milhares de médiums trabalhando com a espiritualidade, recebendo comunicação, né? Justamente trazendo as mensagens que são as obras literárias espíritas e o conforto espiritual para aqueles que às vezes não se conformam com a perda, entre aspas, que não há perda, conforme a Antônia e Marilza já explicaram. Então, é importante a gente manter a nossa fé, essa certeza. Qual a certeza do reencontro? Que nós vamos falar agora na segunda parte, ou no nosso segundo bloco, do reencontro. É por isso que somos felizes. Por isso que o espírita sente, sim, como qualquer um outro, né? A falta daquele ente querido, de um pai, de uma mãe, seja quem for, um filho, que nós lidamos, né? Tocamos aqui, acostumada, o abraço físico, e quando realmente eles nos antecedem e retornam à pátria espiritual,
nós também sentimos, né, Antônia? Sem dúvida alguma. É natural, mas com aquela saudade feliz, alegre, porque o reencontro é certo. Então, vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco, falando desse reencontro. Essa é a esperança, nós que somos cristãos. Jesus deixou bem claro isso, né? Tanto é que ele dialogou no Monte Tabor com Moisés, com Elias, e assim, quantas comunicações, né? Muitas. Que tem lá registradas no Evangelho, no Velho Testamento. Então vamos ao intervalo e daqui a pouco retornaremos com o nosso segundo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso segundo bloco do programa de hoje, nós falamos no consolo, né, que a doutrina espírita nos traz. Por isso é considerado o consolador prometido por Jesus, porque ele traz a certeza da imortalidade da alma. Então alivia os nossos corações, né, nesses momentos de uma até breve, que é isso que nós temos que entender. Quando nós estamos ali velando aquele nosso ente querido, um amigo, a doutrina espírita nos dá essa certeza do reencontro, né? E de sabermos que, sem dúvida, viveremos depois desse momento. Então, é que nos dá esse consolo, essa certeza do reencontro. Não é isso, Antônia? Sem dúvida alguma. E, aliás, a gente já tem, desde sempre, desde que nasce, esse registro em nossa mente de que nós somos imortais, que jamais morreremos. Isso é registrado em nossa mente. Lembrei até nesse momento de Beethoven, grande músico, né, do passado, que aos 27 anos começou a perceber que estava surdo, era músico, compositor, fazia áreas belíssimas, e aí sinfonias maravilhosas, passou a perceber como um músico ficando surdo. Então ele relatava que depois que ele ficou completamente surdo, ele parece que ouvia sons vindo de outras esferas. E então ele continuava a compor belíssimas composições, e até é citado que algumas sinfonias, depois da sua perda da sua audição total, são as mais belas que ele compôs. E quando ele já estava muito doente, ao final da sua existência física, ele, naquela época em que o Consolador Prometido não tinha vindo ainda, não tínhamos nenhuma informação do Espiritismo, e ele diz no céu voltarei a ouvir. Então ele sabia, tinha registrado em sua mente que
a vida não acabaria naquela vida do corpo físico, com a vida do corpo físico, com a morte do corpo físico. A vida continuaria, tanto que ele tinha a certeza de que no céu, quer dizer, depois desta vida, da existência em alguma dimensão, ele ouviria novamente. Olha que lindo você ouvir uma pessoa com essa esperança. Então, quando nós quando nós sonhamos com os nossos queridos, né, os nossos amados que nos antecederam e conversamos e os vemos, na verdade nós estamos nos reencontrando mesmo. Eles vêm nos visitar ou nós vamos visitá-los. Também é espírito desligado do corpo durante o sono e vamos nos reencontrar. Os sonhos, a maior parte deles, quando nós lembramos, porque nós temos que entender que nem sempre lembramos os nossos encontros noturnos, às vezes não nos recordamos. Quando o corpo descansa, há um afrouxamento do corpo perispirítico e aí nós nos encontramos. Quantas vezes nós acordamos com aquela lembrança daquele reencontro no mundo espiritual, né, com aquele ente querido? Sonhei é real, com fulano, é certeza, não é? Fulano, eu estive Nós com nos encontramos assim. Então não estamos separados. E nós temos uma obra que a Marilza vai comentar, que ela já citou aqui, que traz também o consolo, não é? Serve de consolo desta certeza, desse reencontro, e mesmo aqueles que tenham morrido ou desencarnado em situações de acidentes, de assassinatos, aquela morte inesperada que ocorre, mas está na programação divina, a programação de cada um. É importante a gente entender isso, e motivo pelo qual jamais poderemos nos revoltar contra o Criador. Então esta obra, escrita já, né, Marilza, há mais de 150 anos também, por Allan Kardec. A quarta obra publicada por Allan Kardec, que chama-se O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nessa obra, Kardec cataloga inúmeras comunicações com o plano espiritual, onde os espíritos vêm contar o seu estado após a morte física. Queremos falar que ninguém, absolutamente nenhuma criatura está desamparada por Deus. Seja qual for o motivo ou a forma da sua desencarnação, todos estão amparados no plano espiritual. São recolhidos as almas nos seus estágios de felicidade ou de infelicidade e são levados para os locais de atendimento no plano espiritual. Como sabemos, o mundo dos espíritos é um grande hospital, onde todos somos amparados. Por isso temos a certeza, nenhuma criatura está desamparada por Deus. Ninguém está condenado ao estado consciencial que se chama inferno para toda a eternidade. Porque assim como uma mãe não dá um castigo ao seu filho para todo sempre, você fez uma arte, você quebrou um jarro, você fez alguma coisa errada, você vai ficar a sua vida toda de castigo. Nenhuma mãe, nenhum pai faz isso. E nós somos imperfeitos. E imagine Deus, o Criador, o todo amor e bondade, porque se Deus não fosse todo amor e toda bondade, haveria um Deus superior a esse, que seria todo amor e bondade. Então, se Deus é todo amor e todo bondade, jamais condenaria um de seus filhos ao sofrimento eterno. Jamais. E aí nós vamos fazer agora, contar uma história, né? Certa vez, uma mãe, o filho
que levou uma vida não muito dentro da ética e da moralidade, morreu. E logo depois de algum tempo, a mãe também morreu. E aí a mãe chega no céu. E aí, lá no céu, né, Deus a recebe. Minha filha, não sei o quê, entra, o céu te pertence. Aí ela começou a procurar, né, pelo filho no céu. E então ela pergunta para Deus: Deus, onde está meu filho que morreu primeiro do que eu? Ele não está aqui. Aí Deus fala para ela: não, minha filha, o seu filho fez muita coisa errada. Ele não pode estar aqui no céu, ele foi para o inferno. A mãe chorou, se desesperou e falou assim: então, Deus, eu também quero ir para o inferno, porque eu nunca vou ser feliz aqui no céu, sabendo que meu filho está naquele lugar. Jamais seria mesmo. E foi embora, né? Essa colocação de inferno e céu, nós sabemos, né? Que é um estado interior. Isso. Um estado de consciência. De consciência. É um né? estado de consciência. Não existe um local, né, circunscrito. Não existe, né? Então, é só para ilustrar, né? Assim, que aqueles que já nos antecederam continuam sendo exatamente como são, né? Vão ser socorridos, vão ser amparados, vão ser reeducados para uma nova encarnação, né? Onde voltarão. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quer dizer, o doente para todos nós. Vem esclarecer a criatura, né? Para se modificar, não vai absolutamente colocar ninguém no então, inferno. Nós queremos jamais. Só, nem construiria nenhum inferno também, né, Maria? Isso, verdade. Mas para a pessoa ficar lá, né? Viu? Eu não te avisei nada disso. Na realidade, muitas pessoas nos procuram, às vezes, na casa espírita, em busca de comunicação dos seus entes que já retornaram à pátria espiritual para saber como eles se encontram, né, espiritualmente. Naturalmente, nós não temos essa bola de cristal, como muitas vezes muitos acreditam, né, de ver. Mas é fácil a gente fazer uma avaliação, porque este céu e este inferno nós construímos aqui, no corpo físico. Porque para desfrutarmos de um estado de harmonia, de serenidade no mundo espiritual, que seria este reino que Jesus disse que está onde? O reino de Deus está em vós, está em nós. Então nós precisamos aqui construir este reino dentro de nós. Descobri-lo e, naturalmente, construí-lo através das nossas boas ações. Então, mesmo aqueles, esse caso, essa historinha que você contou, ela é pedagógica para a gente entender. Porque mesmo este filho desta mãe, que naturalmente trilhou o caminho do crime, dos vícios, das drogas, do assassinato, não importa. A doutrina espírita, ela tem um entendimento do que a Marilza acabou de dizer, que Deus é infinitamente bom, justo e, acima de tudo, da sua justiça, é misericordioso. E que todos serão acolhidos em seu amor, porque o amor dele é equânime. Então, Deus não exclui os rebeldes, não, em absoluto. Ele os acolhe. Naturalmente, é onde entra o entendimento e a visão da doutrina espírita com a lei do progresso. A lei do progresso. Naturalmente, esse espírito que está e vai passar, sim, as suas dificuldades no mundo espiritual. Ele vai espiar para cair em si. Assim como nós aqui também na Terra. Arrepender-se, não é isso? A rebeldia nos leva
à dor e ao sofrimento, mesmo aqui, né? muito bem. Que é punitivo? Não, é reajustador. Se comemos demais, se bebemos demais, se abusamos dos vícios, a vida nos chama, né, à dor e ao sofrimento. Para quê? Para que nós reavaliemos as nossas posições, nos reeduquemos. Então, aquele que gosta de comer muita gordura, muita feijoada, muita carne, um dia o corpo vai gritar: olha, você está passando dos limites. Sem então dúvida. você tem que se reeducar. Vai ter a reação natural Como é que o corpo dos excessos, né? E como é que o corpo Adoecendo. grita? Adoecendo. Enfermidade. Nós, quando chegamos aqui, sempre viemos com um propósito de crescimento, de evolução. Naturalmente que antes de virmos para cá, fazemos um aprendizado, recebemos um aprendizado profundo lá na espiritualidade e nos propomos a executar, viemos a né? executar aqui. Então, estamos aqui numa programação de um número determinado de anos, é o nosso estágio na Terra. Igual quando a gente se forma, quando a gente estuda, a gente vai fazer um estágio para ver se a gente está apto a trabalhar numa determinada função. Então, é isso, nós estamos aqui nos capacitando. Será que eu aprendi? Será que você aprendeu direito? Aí, quando esse estágio acaba, é a hora da desencarnação, onde seremos avaliados de volta, com o nosso retorno à vida espiritual. Aí o pessoal diz: perdi, não perdi, fulano retornou. Não é? É a desencarnação, é a morte, a chamada morte, que na verdade é a vida continuando. Seremos aferidos agora, chegando à espiritualidade. Ah, mas lá tem um livro onde é registrado tudo que você fizer e deixar de fazer. Aprendia eu quando era criança. Quando era criança. Quando era criança. Agora já cresceu. Não é? Quando era criança, a gente aprendia isso. Quando chegar lá no céu, você tem um livro lá que Deus escreve as coisas que a gente faz. Mas este livro, na verdade, não é livro. É a nossa consciência. Está tudo escrito. Onde tudo é registrado. Está tudo registrado. Estamos reescrevendo. No nosso HD, né? Estamos escrevendo um livro na nossa mente, de tudo, da história da nossa vida. Não precisamos pegar lápis, computador, iPad, nada. Nós estamos escrevendo com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com a nossa bondade, com a nossa maldade, com a nossa malícia, com a nossa verdade, com a nossa falsidade. Estamos escrevendo esse livro da nossa vida. Somos nós, está aqui. Não precisa ninguém pegar livro. Deixa eu ver o que foi que a Antônia fez, o que a Maísa fez, que já... E também não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. Cada um, interessa a cada um de nós. De cada um. E aí, nessa reavaliação, estaremos nos capacitando ainda mais para fazer uma outra programação e voltar para corrigir aqueles equívocos que ainda cometemos nessa vida. E voltamos, e no esforço constante de melhoria. É o trabalho de reforma íntima, a reforma interior. Ah, eu vou voltar com o nariz mais afilado, com os lábios mais bonitos, cabelo louro, cintura fina, tereré. Não, eu vou voltar melhor por dentro, mais iluminado, amando mais, perdoando mais, compreendendo mais, auxiliando, usando as mãos no amor ao próximo. Aí é a proposta de cada um de nós. Essa é a de todos. Meus irmãos, já avançamos o segundo bloco. Agora, encerrando o segundo bloco, retornaremos daqui a pouco com o terceiro e último bloco de um programa especial do Dia de Finados, né, que estamos aí nesta semana, em que nós, de uma maneira geral, lembramos mais pontualmente, podemos assim dizer, daqueles nossos familiares, amigos e irmãos. E estamos colocando aqui o nosso ponto de vista, o ponto de vista da doutrina espírita, que, na realidade, para nós, todo dia é dia dos vivos, porque a morte é só uma mudança de estado, conforme nós já falamos aqui. Então, nós vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco.
Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, meus amigos, neste 2 de novembro, né, que durante essa semana, muitos de nós, familiares, cristãos, que temos a certeza da imortalidade da alma e sabemos, conforme você falou, aquele sentimento inato que existe dentro de cada um de nós, de que a vida continua e continuará. Acreditemos ou não, porque é a realidade, é lei divina. Aliás, Jari, Não é? só completando o que você está dizendo, Emmanuel diz, mesmo aqueles que afirmam que não acreditam que existe vida após a morte, eles também têm registrado em sua consciência que a vida continua. E continuará. E assim, nosso programa de hoje é um programa de esperança, né? Que está levando uma mensagem de esperança para todos aqueles irmãos, companheiros, que realmente nesse dia lembram mais, não é? E sente a saudade aperta, é natural que até muitos realmente choram, né? Sentem falta. Isso tudo é muito natural e faz parte. Agora, é importante a gente ressaltar também que os nossos entes queridos, que nos anteciparam, não se encontram lá, nos cemitérios. E muitos até, Juarez, desculpa, ficam na esperança de que os seus parentes não vá a esses lugares. Para não atraí-los para lá. Para não provocar dores e sofrimentos. Verdade. E muitos, até se pudessem falar, o dinheiro gasto em velas, em aparatos, que sejam transformados em roupas e alimentos para os mais necessitados. Com certeza, os nossos familiares, que já estão no plano espiritual, vão se sentir muito mais felizes. Muito mais. Muito mais bem lembrados, né? Podemos assim dizer. Tanto é assim, nós falamos isso por experiência própria. A minha avó, quando desencarnou, a maioria dos familiares são católicos e iam no dia do finados lá pintar o túmulo, levar flores e uma porção de coisas. E em um determinado momento, minha avó aparece para mim, né? Assim, bonita, com um vestido branco de bolinhas azuis, e fala: minha filha, avisem aos nossos queridos que não gastem dinheiro à toa, que esse valor possa ser transformado para saciar a fome daquele que não tem o que comer. Que lindo. Então, aqui não vai um depoimento mesmo, né, de alguém do que eu vivenciei, né? E as flores, elas valem muito e são lindas e têm um valor muito grande, um significado. Mas ela vai fazer uma diferença se nós, ao invés de levá-las ao túmulo dos nossos queridos, que nós levemos aqueles
que se encontram muitas vezes nos hospitais, sem receberem visitas, um orfanato. Presentear aqueles que com certeza sentirão realmente o perfume das flores. Os espíritos Não é superiores dizem que quando nós visitamos os doentes ou fazemos o bem àqueles que necessitam, podemos fazer isso em nome daqueles. Que façamos isso em homenagem. Vou fazer em homenagem à minha irmã, que gostava tanto de ajudar. Vou fazer em homenagem à minha mãe. Gostava, se ela pudesse, estaria aqui comigo ajudando. Eles se sentem tão felizes, como se eles estivessem também participando daquele gesto, porque, na verdade, estão mesmo incentivando a gente É o amor, a fazer né? isso. Olha que lindo, como muda, né? Que pena, não tem mais fulano aqui comigo. Então, eu vou ao hospital visitar uma pessoa que está doente, eu vou em homenagem à mamãe. Se mamãe estivesse aqui, se papai estivesse aqui, ele gostaria muito de visitar. Olha, minha mãe, em homenagem à senhora, nós vamos lá levar umas palavras de bondade, de amor, levar um abraço a fulano que está doente. Como eles se sentem agraciados. É a dor transformada em amor, em ação, amor, né? Exatamente. Nós sabemos que, na grande maioria, as pessoas desencarnadas não estão nos cemitérios. Os espíritos estão, muitos deles, em trabalho ativo, né? Estão em muitos necessitados de prece, isso, né? de orações, porque isso é importante, a gente sempre lembrar deles com alegria. Não é? Aqueles que conviveram conosco, tiveram uma vida regular aqui, né, no nosso dia a dia. Mas a gente sempre lembra, conforme já comentamos aqui, aqueles que desencarnam em dificuldades, não é? Que não tiveram uma vida assim tão reta, né? No sentido da moral e da ética. Então, para todos esses, nossos familiares, não importa, conforme você já comentou, a forma pela qual retornaram à pátria espiritual, mas nesse dia, e não só nesse dia, aprendamos, através de nossas preces, nos templos em que nos encontramos, a religião que nós seguimos, de elevar um pensamento, né? De saudade a todos eles, demonstrando o nosso amor, o nosso afeto. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de Tem esperança. esperança, Deus é misericordioso. Porque eles vivem e viverão, como todos nós. Vivemos ontem, vivemos hoje e viveremos para sempre. Porque Deus assim quis. É importante. Deus simplesmente assim quis. É da sua lei. É da sua lei. E nos dotou assim de imortalidade. E nos doou a vida em caráter permanente. Então, meus irmãos e queridos, nesse dia, naturalmente, lembremos desses nossos queridos, desses nossos amados, seja o grau que for de parentesco, consanguíneo, seja filho, esposo, esposa, amigo, primo, tia. Você vê que a nossa família, né, espiritual, ela é muito grande. E, naturalmente, eles estão conosco em pensamento. Então, desde que possamos desejar, não só nessa data, mas todos os dias, conforme já aqui falamos, primeiro, uma boa readaptação à morada do Pai, porque todos nós retornaremos. Não podemos esquecer de que, brevemente, todos nós estaremos retornando à pátria espiritual. Sim. E devemos encontrá-los ou reencontrá-los, né? Num abraço fraterno, na alegria, primeiro, de termos também mantido esta sintonia de amor, de carinho, de afeto. Olha, nós três estamos aqui. Podemos asseverar a todos: a vida é bela, deve ser vivida. O momento do distanciamento que se dá
por tempo tão curto, muitas vezes, né? Podemos manter o nosso coração aquietado, nossas esperanças na certeza de que esse retorno de todos nós é certo e o reencontro igualmente. Então, sim, se mantivermos sempre essa fé, essa esperança que estaremos juntos, com certeza, ao deixarmos nossos corpos, logo, logo estaremos nos abraçando no mundo espiritual. Porque é isto, é a lei divina, é a lei de Deus e inserida nessa lei de progresso, porque o que nós não aprendemos hoje, amanhã Deus também nos concederá como concede e está nos concedendo já há muito essas oportunidades através da reencarnação de aprendermos a grande lição, o grande exemplo de Jesus, o amor, para que exercitemos esse amai-vos uns aos outros, como Ele nos ama. Então, que isso é importante. Então, não vamos nos desesperar, não é? Entristecer é natural, não permanecer conforme antigamente, né, existia. Antigamente, que hoje já mudou a maneira da gente encarar esse momento de separação temporária, podemos assim dizer, que era o luto, não é? Então temos que entender esse luto. A tristeza é natural, mas também a certeza do reencontro é natural. Então, nossas palavras é que nesse dia possamos orar, pedir a Jesus que derrame a sua luz, as suas bênçãos sobre todos esses nossos irmãos, familiares, amigos que já retornaram à pátria espiritual. Então, nesse instante, que encerramos o nosso programa especial de Dia de Finados, nós vamos pedir à nossa companheira Marilza para que juntos, todos vocês que nos acompanham, possam dirigir agora nossos pensamentos em prece a Jesus, o meigo Rabi da Galileia. Assim, Ele nos prometeu vida em abundância e com certeza a teremos eternamente. E assim, queridos amigos, envolvidos por essas palavras consoladoras, rogamos ao Mestre Jesus, farol de nossas almas, que aquiete o nosso coração, apacente a dor da separação momentânea, que os nossos entes mais queridos sintam-se neste momento irradiados pela força do amor, consolidados na palavra de Jesus, de que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho. Então, na certeza de que todos estão sendo conduzidos ao seu abraço, ao seu recanto de amor, de paz e de glória, nós suplicamos neste momento a paz para os nossos corações, assim como a paz nos corações daqueles que já nos antecederam. Que eles sintam-se abraçados, abraçados fraternalmente. E diremos assim: queridos, tenham fé, confiança, assim como nós também temos fé e confiança de que tudo se dá para o nosso bem. A separação é momentânea, mas o amor é eterno. Juntos, um dia, nós poderemos dar as mãos e passear por um campo florido e ensolarado, com esse calor que aquece nossos espíritos por todo o sempre. Muita paz, muito amor e muita alegria
porque a alegria é o combustível que nos leva ao regaço do Pai eterno. Muita paz. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.